Às vezes, parece que a gente nasce para ser parte do cenário. Tipo planta de canto, enfeite de parede. Eu ando pelos corredores daquela empresa há 6 anos. Todo dia o mesmo cheiro forte de desinfetante, a mesma cerâmica branca e fria sob meus pés, os mesmos crachás que não me olham nos olhos. Eu me tornei especialista em caminhar sem fazer barulho, não só com o corpo, mas com a alma. Me acostumei a não ser notada. A verdade é que ninguém repara na mulher com balde, pano e luvas. E, quando reparam, é só para reclamar do chão molhado. Meu nome é Patrícia. Tenho 42 anos, sou viúva e mãe da Lara, minha filha de 15 anos, minha razão de acordar todos os dias. Trabalho no turno da madrugada na Ferraz Corp, uma empresa grande, chique, cheia de gente importante e fria. O prédio é tão luxuoso que parece um hotel 5 estrelas. E mesmo assim, todo santo dia eu esfrego o banheiro como se estivesse tentando apagar as cicatrizes que a vida me deixou. A madrugada em que tudo mudou parecia igual a todas as outras. Eu usava meu uniforme surrado. As costas doíam e os olhos estavam pesados do sono acumulado. Estava no 20º andar, o andar da diretoria, onde ninguém pisa além de executivos e, claro, eu. Naquela hora da noite, só havia silêncio. Um silêncio que sempre me trouxe conforto, como se o mundo estivesse, enfim, em paz. Comecei limpando as salas menores. Sempre deixo a sala do Sr. Augusto por último. O CEO, um homem que para mim era quase uma lenda, alto, elegante, sempre cercado por seguranças e com um ar de quem nunca sorri. Uma vez, deixei cair um pano perto da sala dele. Quando fui pegar, ouvi a voz dele falando com alguém. Até a limpeza virou ineficiente. E era sobre mim. Aquilo ficou na minha garganta por dias, mas naquela madrugada, a porta da sala dele estava entreaberta. Achei estranho. Bati de leve. Nada. Empurrei devagar. E então vi. Ele estava no chão, caído com o rosto branco como cera, ofegante. Os olhos me encararam por um segundo, e juro que nunca vi tanto medo nos olhos de alguém. Sem pensar, corri até ele. Esqueci o esfregão, o balde, o crachá. Esqueci que era só a faxineira. Coloquei ele de lado, chequei a respiração. A garganta dele fazia um som abafado, como se algo estivesse bloqueando. Lembrei de tudo que aprendi no hospital, de quando eu era enfermeira, coisa que ninguém ali sabia. Fiz a manobra, abri as vias, deixei ele respirar. O suor escorria da minha testa. O coração dele estava fraco. Liguei para a emergência e fiquei, ali com ele, segurando a mão gelada. Fica comigo. Não dorme, não agora. Eu disse, como se ele pudesse me ouvir melhor que as sirenes que viriam depois. Foi então que ele tentou se mexer. Com dificuldade, tirou algo do bolso interno do paletó. Era um cartão. Preto. Luxuoso. Estendeu para mim com os dedos tremendo. Se precisar, sussurrou antes de apagar de vez. Peguei o cartão com as mãos ainda tremendo. Cartão Black, Augusto Ferraz. Um número de emergência no verso. Era mais que um cartão de crédito. Era quase uma chave mestra. Sentei ali, no chão, com ele desacordado ao meu lado, segurando aquilo como se fosse um bilhete premiado e, ao mesmo tempo, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Minutos depois, chegaram os paramédicos. Vieram às pressas, cheios de pressa e protocolo. Quando viram que o CEO estava vivo, começaram a agir. Me empurraram para o lado como se eu fosse só parte do chão. Eu fiquei em pé, com o cartão na mão, sem saber o que fazer. Um dos seguranças me reconheceu e perguntou: "Você viu ele assim?" Assenti. Fui eu quem chamou a ambulância e quem prestou os primeiros socorros. Você? A maneira como ele disse "você" foi como um soco no estômago. Como se eu fosse incapaz até de discar um número. Não me importei. Só queria saber se o homem ia sobreviver. Afinal, por mais duro que ele fosse, era um ser humano. Fui dispensada mais cedo naquele dia. Voltei para casa de ônibus, ainda com o cartão no bolso. Durante o trajeto, fiquei lembrando da cena, revivendo cada detalhe. A cara dele, o medo,
o gesto, a fala. Se precisar. Mas quem precisava de ajuda naquele momento era ele. Cheguei em casa com a cabeça fervendo. Lara me esperava acordada, preocupada. Mãe, que cara é essa? Nada, filha. Só um dia diferente. Guardei o cartão na caixa onde coloco as contas atrasadas. Me deitei sem banho, sem janta, sem paz, mas com uma sensação estranha no peito. Como se o mundo, pela primeira vez em muito tempo, tivesse virado os olhos para mim. E naquela noite, em vez de dormir, fiquei acordada pensando: quantas outras vidas andam por aí apagadas como a minha, esperando um pequeno gesto para acender de novo. No outro dia, cheguei em casa depois do turno e não consegui dormir. O cartão dele continuava ali, na caixa das contas, me encarando como se tivesse vida. Era pesado. Não em gramas, mas em significado. Naquele pequeno pedaço de plástico, tinha um mundo que não me pertencia, ou pelo menos, nunca pensei que pertenceria. Passei o dia inquieta. Tentei arrumar a cozinha, lavar roupa, fingir normalidade, mas minha cabeça não saía daquela madrugada, do rosto pálido, do som abafado da respiração, do toque fraco da mão dele segurando a minha, e principalmente do jeito como aquele "se precisar" ficou ecoando no meu ouvido como um enigma. À tarde, liguei para o hospital usando o número do verso do cartão. Me identifiquei apenas como Patrícia da Limpeza. A moça hesitou antes de dizer que o Sr. Ferraz estava estável, mas sem previsão de alta. Foi só isso. Nenhuma palavra de agradecimento. Nenhum "ele perguntou de você". E ainda assim, uma parte de mim sentiu um alívio que não conseguia explicar. Mas quando desliguei o telefone, veio outra lembrança. Uma que eu tinha enterrado. A 7 palmos da alma, o hospital. O mesmo protocolo de sempre. Médicos frios, enfermeiras cansadas e ele, Paulo, meu marido, na maca. 39 anos. Um infarto fulminante. E ela, a médica, dizendo que chegou tarde demais. Aquilo nunca me convenceu. Eu vi com os meus próprios olhos o tempo que perderam discutindo o protocolo, esperando autorização, decidindo se valia ou não aplicar a medicação nova. Quando decidi agir por conta própria, fui afastada. Eles encobriram tudo, disseram que eu estava emocionalmente instável. E pronto. Em 2 meses, eu era só mais um nome riscado da lista do hospital. Viúva, sem emprego, sem voz. Eu nunca contei isso para ninguém na empresa. Afinal, quem ia acreditar que a faxineira do turno da madrugada já foi chefe de enfermagem? Voltei ao trabalho 2 dias depois, como quem volta ao campo de guerra. No elevador social, claro que não me deixaram entrar. Peguei o de serviço, como sempre. Com o cartão ainda guardado, subi até o 20º andar, mas dessa vez tudo estava diferente. Os corredores estavam vazios, mas a energia no ar era tensa. Vi seguranças passando, cochichando. Um deles, ao me ver, franziu a testa. "Você é a mulher que encontrou o Sr. Ferraz, não é?" Assenti. "A médica quer falar com você." Meu corpo gelou. A médica. Aquela palavra soou como um trovão no meu peito, mas segui. Caminhei até a sala improvisada da equipe médica que estava monitorando a recuperação dele ali mesmo na empresa. E quando entrei, lá estava ela. Renata Moura, mesma postura, mesmo olhar clínico e seco, mesmo jaleco branco imaculado que parecia um manto de superioridade. Eu congelei por um segundo, mas ela não demonstrou me reconhecer. "A senhora é a funcionária que prestou os primeiros socorros?" Ela perguntou, sem sequer levantar os olhos do tablet. "Sim, doutora. Eu estava no corredor, vi ele caído e... Fez alguma intervenção?" Apliquei manobra de desobstrução. O padrão. A respiração estava irregular. Achei que... Ela suspirou, impaciente, como se estivesse lidando com uma criança. "Teoricamente, você agiu corretamente. Ainda assim, não era da sua alçada." Alçada. Que palavra desgraçada. "Eu só queria ajudar", respondi seca. E funcionou. Ela finalmente olhou para mim. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram, e eu vi,
Ela sabia quem eu era, só fingia não lembrar. E pior, não fazia questão de lembrar. Evite dar entrevistas ou conversar com outros funcionários sobre o ocorrido. A família do Sr. Ferraz é muito reservada e a empresa prefere discrição. Claro. Minha voz saía engasgada. Eu só queria saber se ele vai ficar bem. Ela se calou. Depois digitou algo na tela e disse, quase indiferente: Infelizmente, o quadro dele é grave. Muito mais grave do que a maioria sabe. Estamos tentando manter tudo sob controle, mas não há muito o que fazer a longo prazo. Aquilo me atingiu como um soco. Era isso. Estavam desistindo dele. Como fizeram com o Paulo, como fazem com tantos. Saí da sala com as pernas bambas. O corredor parecia mais estreito. Senti um nó na garganta, mas engoli. Não ia chorar ali. Naquela noite, em casa, tirei a velha caixa de papelão do alto do armário. Aquela que guardava as cartas de Paulo, os prontuários, esquecidos, as anotações sobre o tal protocolo que tentamos implantar no hospital. Um tratamento experimental, rejeitado por grandes instituições, mas que tinha mostrado resultados. Ninguém quis ouvir. Renata foi uma das primeiras a enterrar o projeto. E agora, ela cuidava de Augusto Ferraz. Mas eu sabia que ainda havia uma chance. E se ninguém mais ia tentar, eu tentaria, nem que fosse sozinha. Olhei para o cartão. Ainda ali, preto, brilhante, cheio de zeros que nunca seriam meus. Mas agora, mais do que nunca, eu entendia. Ele não me deu um cartão qualquer. Me deu sem saber uma chave, um caminho, e eu ia usá-lo. Não por mim, nem por ele, mas porque eu não suportaria ver outra vida sendo descartada por burocracia, arrogância e conveniência. Porque às vezes quem limpa os corredores é quem mais conhece os atalhos que salvam. Naquela semana, o prédio da Ferraz Corp parecia mais frio. Não só por causa do ar-condicionado exagerado, mas por algo mais. Um silêncio diferente pairava pelos corredores. Os funcionários evitavam olhar uns nos olhos dos outros. A ausência do CEO tinha um peso e todos sentiam. Mas ninguém falava sobre isso. Eu continuei fazendo meu trabalho como sempre. Panos, desinfetante, luvas grossas e uma escuta atenta. Desde que tive aquela conversa com a médica, meus sentidos estavam mais aguçados. Qualquer frase solta, qualquer olhar atravessado, tudo me fazia desconfiar. E então eu ouvi, estava limpando discretamente o bebedouro do andar da presidência, quando 2 seguranças comentaram, baixo demais para ser notado, mas alto o suficiente para quem, como eu, aprendeu a ouvir no silêncio. Dizem que o sobrinho dele está agilizando os papéis da herança, mas o homem nem morreu. Pois é. Parece que está mais interessado no testamento do que no tio. Meu sangue gelou. Eu já tinha visto esse tipo de gente antes. Gente que não espera o luto, só a chave do cofre. Decidi não reagir. Voltei ao depósito e peguei o cartão. Liguei novamente para o número de emergência, me identificando como autorizada, com o código impresso na parte de trás. Preciso visitar o Sr. Augusto Ferraz, falei com firmeza. Ele me deu esse cartão. Depois de alguns segundos de hesitação, a voz do outro lado respondeu: Se ele autorizou, a senhora pode comparecer. Mas só no horário noturno, visitas limitadas. Naquela noite eu fui. Entrei no hospital com o coração aos pulos. Os corredores cheiravam a álcool, como nos velhos tempos. Mas eu andava agora com o corpo curvado e os olhos baixos. Só que dentro de mim, a enfermeira que eu tinha sido começava a despertar de novo. Quando entrei no quarto, quase não reconheci o homem na cama. Augusto estava magro, os olhos fundos, cercado de tubos e monitores. Mas quando me aproximei, ele abriu os olhos e me reconheceu. Aquilo me surpreendeu. Você, a mulher da madrugada, murmurou com dificuldade. Patrícia, respondi, puxando uma cadeira. Só Patrícia. Ele tentou sorrir, mas o cansaço pesava. Porque voltou, olhei nos olhos dele com calma. Aquilo não era hora para jogos. Porque o senhor me deu um cartão achando que era só para me agradecer.
mas acabou me dando acesso à sua vida. E agora eu sei o que estão fazendo com ela. Ele franziu a testa, tentando entender. O tratamento que estão fazendo não é o único. Existe um protocolo, um que poderia mudar tudo. Eles me disseram que não há mais opções. Mentiram. Minha voz tremeu. E eu sei quem está por trás disso. Naquele momento, a porta se abriu. Marcos, jovem, arrogante, bem vestido. O tipo que nunca trabalhou um dia na vida, mas fala como se tivesse construído o mundo. "O que essa mulher está fazendo aqui?" Ele perguntou, sem sequer disfarçar o desprezo. "Ela tem autorização." A voz de Augusto saiu fraca, mas firme. Marcos me olhou como se eu fosse sujeira no tapete. Aquilo doía, mas não era novo. "Você é a faxineira, não é? E você é o sobrinho que quer a herança antes da hora?" Ele ficou vermelho. "Está me acusando de alguma coisa?" "Só estou dizendo que o Sr. Augusto precisa de cuidados e que você parece mais preocupado com documentos do que com ele." Ele avançou um passo. Eu me mantive firme. "Olha aqui, minha senhora. Não se meta. Isso é uma questão de família. Você é só alguém que salvou a vida dele quando ninguém mais estava por perto." Interrompi, sem levantar a voz. O silêncio no quarto foi cortante. Marcos bufou e saiu, batendo a porta. Olhei para o Augusto. Ele estava pensativo, olhos fixos no teto. "Ele sempre foi assim?" Perguntei. "Pior." Ele fechou os olhos. "Mas é meu único parente." Engoli seco. "Então o senhor precisa de gente ao redor que queira sua vida, não sua morte." Fiquei ali mais alguns minutos. Quando saí, me sentei no banco do corredor. Precisava respirar. Estava tremendo por dentro. Mas não era medo, era raiva. Na manhã seguinte, voltei para a empresa, mas antes de entrar no vestiário, passei na recepção. Pedi para falar com o RH. Disseram que eu não tinha agendamento. Insisti. Foi quando um envelope pardo chegou às minhas mãos. Demissão. Sem justa causa. Mas, demissão. Marcos. Ponto claro que foi ele. Não precisava assinar o papel para eu saber. Fui até a rua. Sentei no banco de concreto da calçada, o envelope no colo, as mãos suadas. O que eu fazia agora? Lara ainda dependia de mim. A escola, a comida, o aluguel. Mas antes que as lágrimas viessem, senti de novo o cartão no bolso. Como um lembrete de que eu ainda tinha uma carta na manga. Uma chance. Fui direto para o centro da cidade. Entrei numa lan house velha com computador lento e cheiro de poeira. Abri meus e-mails antigos. Lá estavam os contatos. Um por um. O médico cubano. A enfermeira da clínica rural. Os laudos esquecidos. O protocolo inteiro. Ele ainda existia. Imprimi tudo. Saí dali com uma pasta de papel na mão. Não era só papel. Era luta. Era passado. Era a história que queriam apagar, mas que eu ia reescrever. Nem que fosse com sangue, suor e toda a dignidade que ainda me restava. A pasta estava ali, em cima da minha mesa da cozinha. Não como um amontoado de papéis, mas como se fosse um pedaço do meu coração. Cada laudo, cada anotação escrita à mão, cada protocolo ignorado, tudo aquilo era parte da Patrícia, que eu tinha enterrado depois que perdi o Paulo. Mas agora, eu precisava dela de novo. Naquela manhã, sentei com Lara à mesa. Ela notou meu olhar distante e o envelope de demissão jogado ao lado do pão. "Mãe, você tá estranha. Aconteceu." "Alguma coisa na empresa?" "Fui demitida." Falei sem rodeios. Ela arregalou os olhos assustada. "O quê? Mas por quê?" "Porque tentei ajudar alguém que todo mundo já tinha desistido. Porque falei a verdade quando preferiam o silêncio." Lara se calou por alguns segundos. Depois, com aquela maturidade que às vezes me assusta, respondeu: "Você não fez nada de errado, mãe. Se for para recomeçar, que seja com a cabeça erguida." Engoli o choro. Tinha vontade de abraçá-la e não soltar nunca mais. Peguei a pasta e saí. Naquela tarde, fui direto ao hospital. Pedi para falar com Augusto, mas fui barrada por um enfermeiro novo. "A visita da senhora não está autorizada hoje." Ele me deu esse cartão.
Mostrei novamente. Eu sou a única pessoa que pode ajudá-lo. O tratamento que vocês estão aplicando está matando ele aos poucos. O rapaz hesitou, mas logo alguém se aproximou por trás. Era ela. Renata. A senhora outra vez? Disse, cruzando os braços. O que acha que está fazendo? Tentando salvar uma vida, a mesma que você está deixando definhar. Respondi firme, olhando nos olhos dela. Não é você quem vai ditar condutas médicas aqui. Não, mas sou eu quem sabe o que funcionou antes. E o Sr. Augusto me ouviu. Ele quer tentar. Ela sorriu com desdém. Já tratei com gente como você antes, com delírios de grandeza e necessidade de protagonismo, mas não vou permitir que interfira. Então me processe, mas primeiro me escute. Abri a pasta mostrando os documentos. Este protocolo salvou 5 vidas em condições iguais ou piores que a dele. Os exames estão todos aí. Os dados, os laudos, os registros. E você sabe disso. Porque foi você quem barrou esse estudo no hospital anos atrás. E sabe por quê? Porque preferiu manter acordos com laboratórios. Ela empalideceu. Pela primeira vez perdeu a pose. Eu sei do que você fez com meu marido, Renata. Foi como se o tempo parasse. Ela me encarou, mas não disse nada. Apenas virou as costas e saiu. 2 dias depois, recebi um telefonema. Era Augusto. Patrícia. Recebi seus documentos. Li tudo. Eu quero tentar. Mas... Marcos entrou com uma petição judicial. Quer me interditar. Fechei os olhos e respirei fundo. Claro. A cartada final. Se ele fosse considerado incapaz de decidir por si mesmo, não haveria tratamento, nem esperança, nem escolha. Então vamos para a guerra, respondi. Porque a vida do Senhor vale mais que a ambição dele. Augusto me autorizou a representá-lo como conselheira pessoal. Um advogado dele me orientou sobre o processo. Em poucos dias, eu me vi sentada numa audiência, o juiz impassível, Marcos com seu terno caro e sorrisinho irônico. Renata convocada como testemunha. E eu com minhas roupas simples, minha pasta, e minha voz tremendo de nervoso. A senhora alega ter conhecimento técnico para propor um tratamento alternativo ao Sr. Augusto Ferraz? O juiz perguntou. Não só alego, eu provo. Entreguei os documentos. Fui enfermeira por 15 anos. Perdi tudo por denunciar erros. Mas nunca parei de estudar, de observar. E quando ninguém mais acreditava que ele tinha chance, eu fui a única a estender a mão. O juiz analisou os papéis. Depois ouviu Marcos e sua acusação de manipulação e aproveitamento da fragilidade do tio. Com todo respeito, meritíssimo, eu disse, com a voz embargada. Fragilidade é ver um homem lutando para respirar e ficar parado. Foi isso que a equipe dele fez. Eu não. Eu ajo. E se for para me condenar por isso, que me condenem. A audiência foi adiada. O juiz disse que precisava de mais tempo, mas tempo era o que Augusto não tinha. No dia seguinte, Lara fez algo que me tirou o chão. Sem me avisar, gravou um vídeo, contando tudo. Quem eu era, o que eu tinha feito, o que estavam fazendo com Augusto. Postou nas redes. O vídeo viralizou. Em menos de 24 horas, eu era procurada por jornais, rádios, gente querendo saber a história da faxineira que lutava contra gigantes. Mas nada disso importava se ele morresse. Naquela madrugada, recebi uma ligação do hospital. Corri até lá. Augusto tinha piorado. Estava desacordado e o juiz ainda não tinha dado autorização. Fiquei sentada ao lado dele, segurando sua mão fria, implorando por mais tempo. Me sentia impotente. Como me senti com Paulo. Como se todo o meu esforço nunca fosse suficiente para vencer o sistema. Não desiste, por favor, sussurrei. Eu tô aqui, não solta agora. E foi então que vi. Uma lágrima escorrendo do canto do olho dele. Ele ainda estava ali, lutando, eu também. Fiquei ali por horas, com a mão dele entre as minhas. Os médicos passavam, os monitores apitavam e ninguém ousava me tirar dali. Era como se, por um instante, todos tivessem percebido que aquela luta também era minha. Quando a manhã chegou,
Minhas costas doíam e os olhos ardiam, mas eu me recusava a ir embora. Foi quando uma enfermeira se aproximou com passos apressados e um envelope na mão. Dona Patrícia? O juiz? O juiz autorizou. A liminar saiu. O tratamento pode ser iniciado imediatamente. Eu não sabia se ria, chorava ou desmaiava. Assinei. O que pediram, corri pelos corredores até o setor de preparo e, junto com 2 médicos de plantão, que até então tinham me ignorado, comecei a aplicar as primeiras diretrizes do protocolo. Augusto não acordou naquele dia, mas seu corpo reagiu. A febre cedeu. Os níveis começaram a estabilizar. Era sutil, mas era real. E eu sabia. Sabia que, pela primeira vez, ele estava indo na direção da vida. Nas semanas seguintes, voltei ao hospital todos os dias. Ainda sem emprego, mas agora com um propósito. O protocolo exigia ajustes diários, uma leitura constante dos sinais do corpo, cuidado extremo. Eu virei sombra, vigília e presença. A equipe finalmente começou a me respeitar. Não por medo, mas porque viram que eu não estava ali por vaidade. Eu só queria que ele vivesse. E ele viveu. No 17º dia, ele acordou. Acordou mesmo. Olhos abertos, conscientes, fixos em mim. A voz saiu fraca, mas carregada de algo que até então eu nunca tinha visto nele. Humanidade. Você não desistiu de mim. Ninguém mais tinha coragem de tentar. Mas eu já perdi uma vez e não ia perder de novo. Ele sorriu. Fraco, mas verdadeiro. Dali em diante, a recuperação foi lenta, porém constante. O rosto dele ganhou cor, as mãos, firmeza. E a presença, dignidade. Marcos foi chamado para uma reunião, mas dessa vez com o advogado de Augusto e uma carta de deserdamento. O sobrinho arrogante perdeu o direito à herança e ainda responderia por tentativa de fraude e obstrução médica. Renata desapareceu do hospital. A licença dela foi suspensa. Logo depois, veio à tona um dossiê de omissões, acordos e condutas, questionáveis, tudo encoberto durante anos, e agora, revelado. Eu me tornei, sem querer, o fio puxado de um novelo sujo e antigo. A imprensa veio atrás de mim. Queriam entrevistas, capa de revista, matérias no horário nobre. Mas eu recusei quase tudo. Não queria palco. Eu já tinha o que mais importava, minha consciência em paz, e minha filha me olhando com orgulho. Quando Augusto teve alta, pediu para me ver. Cheguei ao apartamento dele com um nó na garganta. Ele estava mais forte, vestindo roupa simples, sentado na varanda com o sol no rosto. Trouxe flores. Brinquei, estendendo um vasinho de lavanda. Mas não são tão caras quanto as que o senhor costuma receber. São mais verdadeiras. Ele respondeu, tocando levemente no vaso. E eu estou cansado de viver cercado de mentiras. Sentamos. O silêncio entre nós não era mais incômodo. Era cheio de significado. Eu pensei muito nesses dias, em tudo, na minha vida, em quem eu me tornei. Ele respirou fundo. E cheguei à conclusão de que nunca me senti tão vivo quanto agora. E isso é por sua causa. Não, senhor Augusto. É por sua. Foi o senhor que decidiu viver. Eu só fui o empurrão. Ele sorriu. Quero que volte à empresa. Para limpar chão? Não. Fez uma pausa. Para criar algo novo, um setor de escuta, de acolhimento. Quero que todos os funcionários tenham alguém que os enxergue de verdade. Você enxergou a mim quando ninguém mais viu nada além do cargo. Quero dar isso a todos, e quero você liderando. Aquela proposta me pegou de surpresa. Por um segundo, me vi lá atrás, de jaleco, com um estetoscópio no pescoço e esperança nos olhos. Eu preciso pensar. Claro, mas saiba que essa empresa só sobreviveu porque uma mulher invisível teve coragem de aparecer. Voltei para casa com o coração leve. Quando contei para Lara, ela pulou de alegria. Me abraçou com tanta força que parecia querer guardar aquele momento para sempre. Na semana seguinte, aceitei o convite. Mas com uma condição: continuar também limpando os corredores uma vez por semana.
Por quê? Augusto perguntou. Surpreso, porque foi ali que tudo começou, e eu nunca quero esquecer de onde vim. O setor que criei recebeu o nome de Sala de Vozes. E ali, todos, do estagiário ao diretor, podiam entrar, sentar e falar. Sobre trabalho, medo, sonhos, dores. Nada de relatórios, nada de metas, só humanidade. Hoje, recebo olhares diferentes nos corredores. Olhares que dizem, eu te vejo. E isso vale mais que qualquer salário. Na última sexta-feira, enquanto eu organizava papéis, Augusto apareceu na porta da sala. Vim te devolver uma coisa, disse, estendendo o cartão Black. Acho que ficou com você por tempo. Demais. E por que acha que quero de volta? Porque você pode usá-lo para qualquer coisa agora. Eu prefiro algo mais simples. Sorri. Um crachá com meu nome escrito certo já tá bom demais. Ele riu. Nos sentamos. Por um momento, ninguém falou nada. O sol batia suave na janela. A empresa seguia funcionando, o mundo rodando, os corredores brilhando, mas agora, por dentro e por fora. Ali, naquele instante, entendi. Eu não tinha apenas salvado uma vida. Tinha recuperado a minha, e tudo começou com um gesto simples, com um coração que ainda batia. Quantas vezes nós subestimamos quem está ao nosso lado só porque não veste um terno caro ou não carrega um título no crachá? Essa história nos mostra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas na coragem com que escolhe agir quando ninguém mais tem forças. Patrícia era invisível para todos, até o dia em que foi a única capaz de salvar uma vida. E você? Se estivesse no lugar dela, sendo ignorado, humilhado, desacreditado, teria tido a mesma coragem de lutar até o fim. Clique no vídeo, que está na tela, para continuar sua jornada de autoconhecimento e refletir sobre histórias que nos fazem repensar o mundo em que vivemos. E se essa história te emocionou, se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhuma das próximas. Cada clique seu é um passo a mais para espalharmos empatia, respeito e humanidade.